Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa aqui no Mulher e Vida e hoje um assunto incrível, com uma pessoa incrível, muito especial, Cláudia Laminos. Vamos falar sobre adolescência. Como diria Milton Leite, que fase difícil para os pais, para os adolescentes. E ela já está aqui. Cláudia, muito obrigada por aceitar nosso convite para falar desse tema tão desafiador para os pais e para os Hum, adolescentes. eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de colocar as minhas ideias sobre a adolescência, porque, aos meus olhos, ela não é uma fase tão complexa assim. A gente é capaz de entender, como eles funcionam e, assim, saber lidar melhor com eles. Vamos lá. E ela, o Instagram dela já está aqui. Vocês que não seguem, que têm alguma dúvida, que querem conversar, entender, às vezes é só ler uma coisa que ela posta, a gente já, opa! E ela acabou de postar agora de manhã, antes de entrar aqui, escutar é a alma da conexão. Olha, anotei aqui para eu sempre lembrar disso. Realmente, eu acho que adulto, criança, adolescente precisa ser ouvido, né? Quando a gente percebe que alguém está escutando a gente, que a gente pode falar, desabafar, é tão bom, né? E essa coisa de empatia que hoje se fala tanto, da gente se colocar no lugar do outro. E a gente já foi adolescente, né? Eu, você, mas a gente acho que esquece quando tem filho. Uhum, Vamos lá. Por que essa fase é tão desafiadora? Vamos começar uhum. assim. Ok, ok, claro. Eu nunca disse que ela é fácil, né, não é fácil ser pai ou mãe de adolescente, e é justamente porque um novo filho se apresenta. Eu costumo fazer a comparação do adolescente com o recém-nascido. Quando você chega com seu filho recém-nascido nos braços e abre a porta de casa, apesar de todo o amor, toda a alegria, dá um frio na barriga absurdo. Você fala: "O que que eu faço com este ser que eu desconheço?", né. Na verdade, ele é um desconhecido, né. E adolescentes são semelhantes, eles se tornam desconhecidos depois de anos de convivência, de repente parece que eles viram uma chave e que outro filho se apresenta. Então muitas queixas assim: "Ah, ele era tão alegre, agora só vive num quarto. Ah, ela era tão carinhosa, agora eu não posso nem encostar nela", né. Então assim, essas mudanças tão, cabais de comportamento, essa parece que vira a pessoa oposta a que sempre foi, causam essa estranheza e essa, eh, aparente dificuldade. Por quê? Porque os pais não sabem lidar com o novo filho que apareceu. Eles querem permanecer tratando, lidando, com aquela criança que ele foi. Aquela criança está no passado já, né. Então é aí que eu acho que mora a grande dificuldade. Maior para os pais, com certeza, né? Mas essa fase de transição é difícil porque eles não querem falar, né? A gente fala, os pais falam, a mãe fala, mas parece que não, que eles não querem ouvir a mãe, Uhum, uhum. né? Aí como lidar com essa questão assim? Como ter essa conexão? Já que Sim. escutar é a alma da conexão, mas às vezes eles não querem escutar também. Então, tem vários aspectos aí nessa sua fala que eu gostaria de abordar. Primeiro deles, o primeiro aspecto é que o adolescente, ele especialmente na fase de transição, nos primeiros anos da adolescência, ele está saindo da infância, né, ele está, passando, né, de nível, digamos assim. O que acontece? Ele era completamente coordenado, dominado e tudo mais pelos pais, né, os pais decidiam o que ele comia, o que ele vestia, a escola que ele vai, tudo é decidido pelos pais na infância. Quando eles começam a se perceber pessoas separadas dos pais, para ter para conseguir se constituir assim, eles passam por uma fase de descolamento.
por isso que eles se trancam no quarto, porque é como se a convivência fosse tão avassaladora que dificultasse o surgimento desse novo ser, né? O surgimento dessa nova pessoa que está entendendo seu lugar no mundo, que precisa descobrir quem é, quais são suas preferências, que não necessariamente são as preferências dos pais. Como eles ainda são muito novos, qual é a estratégia mais fácil, né, e que exige menos repertório se eu quero me diferenciar de você? É ser o seu oposto. E aí essa postura, né, de que, mas antes eu comprava um vestido rosa e ela amava, agora ela só quer preto e abomina os vestidos lindos que tem pendurados no armário, né? E ela não vai usar os vestidos rosa, porque ela precisa ser contra o seu gosto. E assim vai, se eu gosto de um tipo de música que a minha filha ouvia comigo, cantava no carro, né? Ela vai querer outro. Então, ela vai se descolar fazendo inicialmente a oposição. Por quê? Porque concordar com os pais, na cabeça deles, no modo de funcionar deles, significa ser criança. E ser criança é algo que eu não quero voltar a ser. É meio assustador circular num ambiente que parece que se eu tropeçar eu vou cair na infância de novo. É ameaçador. Então, eles acabam se retirando. E aí, o que acontece? Aí tem essa questão de não ouvir, né? A partir dessa premissa, o não ouvir significa que ele não vai ouvir o que você determinar, o que você ensinar, entre aspas. Então, você fala, minha filha, você fica tão linda com essa roupa. Ela fala, estou ridícula, mãe. Ou então, você não sabe nada, mãe. Meu filho, sei lá, você não deve chegar tarde da festa porque você tem 13, 14 anos. Mãe, mas todos os meus amigos vão chegar e eu quero chegar também. Então, esse horário que você está pondo é inadmissível. É como se eles fossem o tempo todo contestando quando se dão ao luxo de contestar. Quando simplesmente não passam batido, não ignoram, né? E aí, o que acontece? Se a gente for professoral, se a gente for determinante do que está certo, do que está errado, se não houver diálogo, eles vão se fechar mesmo, eles não vão querer ouvir. E aí, por isso que foi o post de hoje, a questão da escuta. Porque, na verdade, a gente está pouco acostumado a escutar os filhos. E como é que a gente conecta com um adolescente? Escutando. Mas Cláudia, ele só fala monossílabo. Cláudia, ele nem quer conversar comigo. Então, faça perguntas. Não pergunta xereta. Não do tipo assim, quem mandou mensagem aí, né? Mas faça perguntas assim, o que te interessa? O que você gosta? Você gosta de tal conjunto musical? Não conheço. Mostra. Deixa eu ouvir uma música. A conexão se faz a partir do interesse por quem é ele, por quem é o adolescente. É através das perguntas e da abertura para o que ele trouxer para você. É óbvio que se ele fala para você que está enchendo a cara, que está consumindo álcool e volta alto de qualquer festa que ele for, é óbvio que você precisa corrigir e é óbvio que mas aí as coisas vão para um campo que eu chamo do campo do inegociável, que este campo está na mão dos pais. Não é tudo permitido, né? Mas a escuta do seu novo filho, que é o novo adolescente, né? Ela depende do seu interesse e das suas perguntas. Exato, porque essa fase eu quero abordar e falar muito disso, assim, das regras do combinado, que não sai caro, né? Combinado não sai caro. Aqui, essa frase aqui na minha casa é assim... Vocês vão pôr num quadro e pendurar na parede, isso, assim, né? É diária. Mas eu queria saber, porque eles não têm esse entendimento. Eles acham que eles mandam. Não, eu não vou voltar a esse horário que você falou. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Mas é os pais que têm que botar a regra. Como é que funciona nesse quesito para a gente poder agir e eles poderem obedecer, digamos assim? Eu não, na verdade, eu não gosto desse verbo obedecer. Eu acho que Mas você sabe uma coisa? Quando você
pede obediência, você não tem reflexão. E aí é mais difícil aprender as coisas obedecendo do que cooperando. Eu acho que a substituição parece só retórica, né? Parece que é só uma questão de trocar uma palavrinha, mas não é, né? Porque na verdade, para obedecer, eu não penso, eu só abaixo a cabeça e faço. E para cooperar, não. Para eu cooperar com você, eu tenho que entender o seu propósito. E aí, a hora que eu entendo o seu propósito e coopero, é porque eu comprei sua ideia. Eu posso obedecer você louca de raiva, achando que você é a pior do mundo, mas você exerce uma autoridade sobre mim, ou você exerce uma ameaça sobre as coisas que eu gosto, você vai tirar meu celular, você não vai deixar eu ver os meus amigos, né? E eu vou fazer o que você quer, morrendo de raiva e tendo certeza de que você está errada e de que eu sou injustiçada. Percebe? Não aprende nada com isso, Não né? aprende, porque adolescente que se sente injustiçado, ele não pensa em nada. Ele só pensa na justiça, na injustiça que ele acha que está sofrendo. Ele vai remoendo isso. Isso é muito comum de ver quando os pais dão um castigo. Você vai ficar uma semana sem celular. Ele, no final dessa semana, ele nem lembra o que ele fez. Ele só sente raiva dos pais e ele só quer que termine logo para ele ter o celular dele de volta. O que ele aprendeu com isso? Né? Então, assim, a busca da cooperação é uma busca de reflexão. Né? Olha, meu filho, não é para chegar tão tarde por conta disso, eu não sei quais são suas razões. É óbvio que nem tudo é combinável. Ele não pode combinar com você que ele vai parar de estudar. É isso que eu chamo do campo do inegociável. Existem coisas, e é até importante que durante essa fase, conforme essas coisas inegociáveis forem aparecendo, que a gente deixe muito claro isso. Né? Então, meu filho, não, eu quero faltar na aula hoje. Não, isso é inegociável. Você está doente? Não está? Então você vai levantar, não importa se você está cansado. Eu também levanto cansada para ir para o trabalho. Então, expondo para ele, deixando claro que é inegociável. Agora, existe um campo que deve até ser muito maior das coisas que são negociáveis. E é nesse campo que atua a questão da cooperação e é onde a gente pode fazer os combinados. É a partir dessa premissa do que é negociável que eu combino. Porque senão não adianta eu combinar. Né? Se o combinado já é dado, então não é combinado. Eu costumo conversar com os pais que estão com esse tipo de dificuldade, que fazer um combinado é quase a maneira que você marca uma consulta médica. Né? Porque, na verdade, o que os pais falam? Olha, hoje, a partir de hoje, você vai dormir às 11 horas da noite. Né? Para a pessoa lá, o adolescente que está querendo varar a noite fazendo coisas. Aí ele fala, então a partir de hoje você vai dormir às 11 da noite. Combinado? Isso é combinado? Isso não é, isso é uma ordem com a palavra combinado no final. Né? Então, combinado é efetiva, aí voltando, né? Combinado é como marcar uma consulta médica. Você liga para o consultório do médico e fala: olha, eu gostaria de marcar para uma terça-feira à tarde uma consulta com o doutor Fulano. Ah, olha, sinto muito, mas ele não atende nas terças-feiras à tarde. Ah, então eu só posso à tarde. Que dia que ele atende à tarde? E aí você vai chegando, você expõe a sua necessidade, o outro expõe a necessidade dele e a gente chega a uma conclusão. Ah, ok, sexta-feira, às 3 horas da tarde, eu vou para uma consulta com o doutor fulano. Então, começou de um jeito, terminou de um outro completamente diferente, mas os dois estão satisfeitos. O doutor que encheu a agenda e você que conseguiu seu horário de uma maneira que você considerou possível. Talvez a terça fosse o ideal, porque você tem uma terça livre, mas na sexta você dá um jeito. Né? Então, você abriu mão de alguma coisa. Então, para combinar algo com alguém, você abre mão e a pessoa abre mão. Né? Alguém coloca a ideia, foi você que ligou para o consultório, então a ideia é sua de ir lá, mas você negocia com o outro o que é melhor para os dois. Né? O que é possível para os dois. Então, isso é combinar. Você pode chegar para o seu filho e falar: meu filho, o modo como o seu sono está sendo administrado está muito ruim, você precisa dormir, e você está indo dormir de madrugada todos os dias. Nós vamos precisar mudar isso. Que horas você acha razoável para começar a dormir? Ah, mãe,
meia-noite para mim tá ótimo. Não, meia-noite é muito tarde, meu filho, porque você tem que acordar às 7 horas da manhã para ir para a escola, entendeu? E aí você negocia, você pode até falar, não, acho que é às 10, porque você quer às 11, entendeu? Você joga para ter uma margem, porque se você jogar exatamente o que você quer, você vai ter que, no final, abrir mão por conta da negociação deles. Então, essa é uma parte importante do combinado, é essa negociação. E aí tem pai e mãe que param por aí. E não é. Por quê? Na verdade, a gente tem que combinar as consequências para o não cumprimento desse combinado. A gente sempre combina antecipadamente, senão você não espera. Ah, meu filho, meia-noite e meia você está acordado? Então, vai acontecer isso, isso, isso com você. Aí vira castigo, aí vira injustiça. Então, você combina as consequências antes, né? Para que na hora que a coisa acontecer, porque eles vão quebrar os combinados por conta até do cérebro deles, de como o cérebro adolescente funciona, eles vão quebrar esses combinados, e aí o que acontece? Né? Ele já sabe que se ele pisou na bola, algo vai acontecer, e ele sabe qual é esse algo. E aí a sensação de injustiça é muito menor. É muito menor. Porque foi combinado. Porque foi efetivamente combinado e não foi uma ordem que ele às vezes falou, tá bom, ele nem escutou, né? A partir de amanhã você dorme às 11, combinado. E aí ele é cobrado de algo que ele não participou, né? Então, essa geração Google, né? Essa geração que sabe de tudo, que vai pesquisar como o cérebro dele funciona, né? Ele vai ter argumentos para mostrar para você que você está errada. Se você não for bem munida, ele inverte a situação, eles são muito inteligentes, muito espertos, né? Então, essa é uma maneira muito mais positiva de se combinar e de se conseguir que as coisas aconteçam em casa. E o que eu vejo é que é algo tão simples que normalmente não acontece, por desconhecimento dos pais, né? Por desconhecimento, porque a gente não foi criado assim. A minha geração, a sua geração, não foi criada assim. A gente tinha que obedecer, realmente. Obediência não é mais algo que o repertório do adolescente considere viável. Eles vão se colocar contrários. E é um aprendizado, a gente aprende muito, né? Muito com eles. Né? Muito. Troca, assim, quando acontece. Aí eu queria falar desse momento que a gente está, já que a gente abordou aqui dos adolescentes quererem ficarem no quarto, né? Essa pandemia, eu acho que reforçou ainda mais, né? Aula no quarto, enfim, o quarto virou a casa, só aquele... a família inteira dentro de casa o tempo todo, né? Mas é o espaço tem dele. Questão tem um alerta. Quando que os pais têm que se preocupar? Porque ficar trancado no quarto, eu adoro também ficar no meu quarto, enfim. Mas para o adolescente tem um alerta. Quando que toca essa sirene? Na verdade, adolescentes, mesmo antes da pandemia, e será depois que a vida, se Deus quiser, voltar ao normal, né? Eles precisam de um espaço deles, eles precisam se afastar. E as horas de quarto se multiplicam na adolescência. É engraçado porque tem até um post meu lá no Instagram que fala, quando o seu filho era criança, você morria de vontade, sonhava com o momento que ele ficasse 1 hora brincando no quarto dele, para você não fazer nada, e hoje que ele é adolescente, você torce para ele ficar 1 hora fora do quarto, para vocês poderem fazer alguma coisa juntos. Então, a situação se inverte totalmente, né? É o oposto. Então, assim, adolescentes vão ficar no quarto. Não adianta querer que eles passem o tempo todo na área comum da casa. Não ficarão. Não é bom que fiquem, eles precisam desse tempo sozinhos, voltados para si, ou em contato com os amigos, via celular ou qualquer outra coisa. Mas o que a gente não pode, e aí é nossa função de adultos, de pais, o que a gente não pode é se acostumar com isso. Então é o seguinte, a criança não chama a mãe e o pai o tempo todo? Você escuta 1000 vezes mamãe no dia, né, quando eles são pequenos. Então já que a situação se inverteu, a gente tem que inverter a situação.
também. É óbvio que você não vai falar filho, filho, filho 1000 vezes, chamar 1000 vezes, mas a gente não pode se acomodar com a ausência. Então é importante chamá-lo, né? Por exemplo, fazer refeições juntos pode ser algo inegociável, isso pode. A gente vai almoçar, já que está a família inteira em casa por conta de pandemia, agora tá mudando, né? Mas já que quem está em casa da família vai sentar à mesa e vai comer junto. Pelo menos as 2 grandes refeições. Então não tem isso, né? Agora, o resto do período, a gente pode chamar para ver, chamar para fazer, acostumar-se a ouvir não, e tá tudo bem. E tá tudo bem ele falar que não quer, e permanecer onde tá. E, além de chamá-lo, de convidá-lo e ouvir o não, a gente precisa mostrar para eles que a presença deles faz falta. Como é que a gente pode fazer isso? Pode mandar uma mensagem de WhatsApp para ele. Ah, meu filho, estou com saudade, né? Meu filho, eu te amo, né? Ou você vai no supermercado comprar qualquer coisa, traz um chocolatinho, chega no quarto dele, põe do lado dele, fala, fui no supermercado, lembrei de você. Né? E sai. Então, você permite que ele tenha o isolamento dele, o momento dele, mas a sua presença está lá. O que não dá é para eles e nós, né, todos, nos acostumarmos com essa separação, com o filho tão apartado. Não tem costume, tem possibilidade, ele pode ficar, mas a gente tem que dizer o tempo todo que ele faz falta, que ele é importante, que a gente tem saudade, que a gente ama e tudo mais que vem junto aí com a nossa convivência. Então, essa é uma questão. Agora, o tempo todo no quarto, ou cada vez que tem que sair do quarto, é uma angústia, é uma briga, ou qualquer coisa, e aí já requer alguma intervenção profissional, porque esse descolamento está exagerado. Né, essa distância está tomando um rumo que é a distância total, e não é essa a função do quarto na vida do adolescente, é se conhecer, é olhar para dentro, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente fez umas perguntas, uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, Mulher e Vida, e essa questão do quarto, assim, foi recorrente, assim, e as pessoas perguntam, indagam, assim, sobre, não sei se meu filho está depressivo nessa fase ou não, porque ele não quer sair do quarto, para nada. E aí, quando a gente, por mais que a gente entre, fale, como saber que tem algo errado, assim? Porque tá, no quarto é normal, faz parte. Todo mundo na adolescência, a gente ficava ouvindo música, né? Sim, no rádio relógio. Isso. Mas quando saber que pode ser que esteja numa depressão, porque essa fase foi muito difícil para todo mundo, né? Pode. Tem alguns parâmetros, e óbvio, cada pai e cada mãe conhece muito bem seu filho, e assim, uma questão importante para todos os pais que vão assistir a gente, acendeu uma luz vermelha? Pesou o coração? Tem alguma coisa incomodando? Procure um profissional. Não durma com este barulho. No máximo, o profissional vai falar, não é nada. Coisa da sua cabeça, ótimo, melhor assim. Então, procure um psicólogo, se for o caso, procure um pediatra, um ebiatra, se for o caso. Está incomodando, vai lá. A opinião profissional é mais do que necessária nesses casos. Alguns indícios importantes da depressão, né? Não é só ficar no quarto. Primeiro, ele fala com alguém ou ele fica isolado e passivo, do tipo só assistindo o vídeo no YouTube? Né? É uma atividade 100% passiva ou ele conversa? Você escuta gargalhada? Porque, assim, quando eles estão juntos online, é só gargalhada. Você escuta falatório, você escuta risada. Então, assim, isso é um dado importante de que está tudo bem, ele está se relacionando com o grupo, que é muito importante na vida de um adolescente. Agora, se ele não tem amigos, se ele não fala com ninguém, se ele está sempre calado, se ele não
pratica atividades, mesmo dentro do quarto, ele tem que ser ativo dentro do quarto, ele tem que buscar alguma coisa, ele tem que conversar com alguém, há uma atividade. Se há muita passividade, aí eu posso desconfiar de que algo não vai bem. Outra questão, né, mudanças de hábito. O adolescente depressivo, ele tende a mudar hábito de sono, mudar hábito de alimentação, cair o rendimento escolar. Então, são todos parâmetros que a gente pode olhar para ficar ou não desconfiado de que algo não vai bem. Então, dá para, assim, ganhar muito peso, perder muito peso, são fatores importantes para a gente olhar, ficar mais de olho. Perfeito. Cláudia, vou pegar algumas perguntas aqui para a gente tentar responder. Claro. Meu filho fez 16 anos agora. Meu maior medo são as drogas. Não posso deixá-lo em casa 100%, mas essa é a minha vontade. Trancar? Como lidar com isso? Vai pôr na masmorra. É um medo, né, meu também, vamos dizer. É o medo número 1 dos pais de adolescente. Álcool e drogas. Mais drogas, não pelo potencial destruidor, porque álcool também tem um potencial destruidor grave, mas até pela questão de ser algo ilegal, né? Então tem um peso, mas eu gostaria muito de ver um movimento e até um medo em relação ao álcool também, né? Muitas vezes o álcool é oferecido dentro de casa. Exato. Eu prefiro que beba aqui do que na rua, acho mais seguro. E tem um desdobramento, se quiser eu falo sobre isso, eu entrei num outro assunto, mas tem um desdobramento desse tipo de atitude, do prefiro em casa do que na rua. Mas voltando à questão das drogas, não é simplesmente trancando na masmorra o seu filho que você vai libertá-lo das drogas. Ou evitar que ele consuma drogas, porque ele vai ter que sair uma hora, ele vai voltar para a escola, se já não voltou, ele vai ter uma festa, ele vai sair com um amigo, ele é um ser humano, assim como nós. Ele precisa dessa construção, ele precisa dessa autonomia, ele precisa se ver sozinho. Foi ano passado, ou no retrasado, já nem lembro mais, eu fiz uma lista de transmissão para adolescentes, contando para eles as mudanças da adolescência, né? O que acontece no cérebro, no corpo, no emocional, falando para eles, né? A lista de transmissão eu chamo Adolescência Manual do Usuário. Eles são os adolescentes e eles precisam saber se ambientar no seu novo corpo, sua nova mente, né? E aí uma das tarefinhas ali da lista de transmissão, que era diária, era eles falarem do que os faz sentir livres, porque adolescente precisa dessa sensação de liberdade. Foi o ano retrasado, porque o ano passado a gente já estava em pandemia. Então, vários falaram assim, olha, a primeira vez que eu fui no shopping com os meus amigos, foi a melhor sensação que eu já tive na vida. A minha mãe me deixou na porta do shopping, e eu passei 2 ou 3 horas lá com os meus amigos passeando, a gente tomou sorvete e foi embora. Então, assim, essa experiência de não ter um adulto olhando para eles é importantíssima. A gente não pode roubar isso dos nossos filhos, porque eles correm perigo. O que a gente pode, o que está nas nossas mãos? É orientar. É só o quê? E assim, confiar. Confie no seu filho. Você confia? Você conhece essa pessoa? Você confia na educação que você deu para ela? Você confia nos valores da sua família que foram passados para ela? Então, assim, é um exercício de confiança somado a um exercício de orientação. Eles precisam saber de tudo. Não há tabu. Assim como tem que saber de tudo de álcool, assim como tem que saber de tudo de sexualidade, que é um outro assunto tabu. Eu não consigo falar de sexo com meu filho, ele tem 19 anos, o que eu faço? Bom, agora você não faz mais nada, porque ele já está fazendo sexo, entendeu? Então não adianta, né? Então, essa é uma atitude de humildade e de doação dos pais, né? De sentar e contar. E não adianta você emitir sua opinião,
Não é opinião que vale. Chegue com uma notícia, chegue com uma pesquisa científica que saiu na mídia, busque um artigo né, na internet, com informação. É com informação. Eles vão se lembrar disso quando alguém ofertar para ele. Nossa, você não lembra? Na época da universidade, nos anos iniciais da universidade, eu fui em festa que era assim, a cada 5 minutos alguém vinha oferecer, quer experimentar? Quer? Não, obrigada. Assim como você não tá afim de tomar uma Coca-Cola, entendeu? Né, eu falo que a gente tem que ensinar os filhos a dizer não, como você diria não para qualquer coisa que você não está afim. Não precisa ficar desesperado, não precisa ficar perdido, não precisa se sentir na obrigação de. Né? A pressão do grupo é algo importante que também precisa ser conversado. Então, a gente tem que tratar de, além dessas informações científicas, tratar de autorrespeito, tratar de não sucumbir com a pressão do grupo, que o grupo é importante sim, mas que eu me sentir bem comigo mesma é ainda mais importante. Então, as coisas a gente tem que estar preparados para fazer, e isso inclui a sexualidade, né? Mas é uma situação delicada, que não isenta, não há como falar, olha, isso é infalível, se você fizer isso, seu filho nunca vai olhar para uma droga. Não. Infelizmente, a gente não vive neste mundo, né? O nosso mundo é arriscado. E as amizades sempre vai ter, né? Sempre vai ter alguém que vai mostrar que está à frente, e aí saber lidar. Então, é importante. Até essa live que a gente está fazendo agora, pode ser olha, eu escutei uma live com 2 profissionais e elas falam, o que você acha disso? De novo, abusar de perguntas, ouvir o que ele pensa. Então, saiba o que ele sabe antes, pesquise com ele. Eu vi 2 mulheres falando sobre isso, o que você acha? Né? No ambiente que você circula, você já viu alguém oferecendo droga, alguém fumando maconha, entendeu? Essa situação de, ai meu Deus, eu preciso falar, olha meu filho, existe uma droga que chama maconha, ela vem no cigarrinho, essa coisa assim, sabe? Bom, entra por um ouvido e sai do outro, né? Não dá. E a gente fala tão apavorado que eles acham até graça, porque eles estão cansadíssimos de saber tudo. A informação eles têm. Eles precisam de formação. E a formação quem dá somos nós. Perfeito. Outra pergunta é: por que minha filha de 16 anos tem prazer em apontar os meus defeitos? Ai. Não é só a filha dela de 16, tem o filho do outro de 14, tem a outra filha de 17. Adolescentes têm prazer em apontar os defeitos dos pais. Tem até um post lá no meu feed, se alguém tiver curiosidade, xereta lá que você vai encontrar. Eles têm prazer em apontar, e isso tem uma explicação científica. Para viver a adolescência, um jovem, ele vive 3 lutos, basicamente, né? Primeiro luto, o luto do corpo infantil. O corpo do adolescente muda muito, sem pedir licença e sem velocidade pré-determinada. Tem uns que a velocidade é muito tranquila, tem outros que faz vum, você vê o cara tá de bigode, sabe? É realmente assim, né? E isso assusta, viver nesse próprio corpo é difícil nesse momento, né? Essa mudança tão brusca, que todo mundo olha, que todo mundo aponta, tá usando sutiã, que bonitinho, vira um assunto público, de uma coisa que é tão íntima e às vezes até dolorosa para o adolescente. Então, esse é um primeiro luto. O segundo luto é o luto da condição infantil, de ser criança, de brincar, né? Coisas que ele vai ter que abandonar, daquela alegria toda que tem a criança e que ele não sente mais. Então, assim, é meio que um saudosismo da infância, que ele logo vai perceber que não vale tanto a pena, assim, ser tudo aquilo lá que ele vivia na infância, mas é um luto que ele tem que viver. E o terceiro luto, e é esse que nos interessa para responder a sua questão, é o luto dos pais da infância. Os pais que tudo podiam, os pais que aos meus olhos eram infalíveis, os pais que poderiam me proteger de tudo e qualquer coisa,
né? Então, a visão que a criança faz dos pais é uma visão muito heróica, né? Os pais são Herói. muito fortes, são muito potentes, os pais são muito tudo para as crianças. Quando o adolescente começa a perceber que os pais são tão humanos quanto eles, que os pais têm vulnerabilidades e fraquezas, que os pais erram, que os pais são injustos, porque tiram o celular dele, inclusive, essa visão da humanidade dos pais, ela, no começo, ela é aterradora. Meu Deus, onde eu tô? Que mundo eu tô que ninguém pode me proteger, nem meus pais, né? Meus pais não têm esse poder todo, né? Então, em primeiro lugar, ela é aterradora. E aí, o que acontece? Eu vivo esse luto, mas eu fico com raiva. Eu fico assim, como é que eu pude me enganar ou ser enganada? Tanto tempo. E aí, o que eu faço? Para me conscientizar desses novos pais que surgem na minha vida, eu aponto. Então, assim, mãe, você pede para fazer tal coisa, mas olha o que você está fazendo aí. Olha aí como você erra também. Olha isso, você falou palavrão no trânsito. Eu não posso falar palavrão em casa, mas você fala no trânsito. Então, assim, eles têm prazer de apontar os defeitos e as fraquezas dos pais. É um passo importante para a constituição da adolescência. A gente pode rir com eles. A gente pode falar, puxa vida, tem razão, filho. Eu sou humana também. Por quê? Porque viver este luto e conseguir olhar os pais com tudo de ruim que eles têm, e ainda assim manter um relacionamento com os pais, é de suma importância. É de suma importância porque o próximo passo é, eles são adultos, nós somos velhos, e aí velhos ficam ainda mais vulneráveis. E segundo, né, eles podem ver que ser adulto não é um bicho de sete cabeças, que adulto erra, adulto tem fraqueza, adulto escorrega e fala palavrão no trânsito. E ele não, porque a criança pensa, puxa, mas quando eu for adulto eu vou poder tudo, eu vou saber tudo. Como é que eu chego lá? Né? E o adolescente se dá conta de que ele pode ser adulto e não vai poder fazer tudo e não vai saber tudo e que está tudo bem, é assim a vida. Então é importante que ele aponte os defeitos para ele internalizar que ele também pode ter, que ele também pode ser errado. Então é normal, é bonito até. Quando a gente olha desse jeito, a gente pode ver beleza. Precisa estudar a adolescência para ela ser menos dolorosa e menos bicho de sete cabeças. Quando a gente sabe do que se trata, fica bonito. Eu sou entusiasta, né? É menina dos olhos, a gente já sabe, né? É, minha menina dos olhos. Sou apaixonada, de verdade. Eu vou em festa como é que faz com tanto mau humor? Mau humor é outra coisa, né? É outra coisa. Primeiro, por conta dessas mudanças todas, mau humor a gente tem que respeitar. Se ficar cutucando muito a onça, quando a onça está muito mal-humorada, você vai levar uma mordida. Não tem jeito. Então, assim, tá de mau humor, sentiu que vai começar o desrespeito, lembre-se de que você tem pernas. Você não precisa esperar a onça ficar muito brava e querer te morder para mandar a onça se retirar. Sabe, não é estratégico. Embora você fale, mas eu vou sempre dar razão. Não é razão. O ideal é você se retirar antes de acontecer o fato, para não pesar o ambiente. Você não tem que deixar a temperatura subir para ter a explosão. Esfria antes, né? Então, assim, tá num ambiente e que você nota que ele tá te cutucando, você fala, tem que tomar um banho, né? Agora, se ele realmente for desrespeitoso, mal-humorado, se ele falar uma coisa torta para você, se ele responder te xingando, o que acontece, né? Acontece na casa de todo mundo. Uma hora eu te odeio. Ontem eu entrevistei. Aí não é normal, né? Aí não é normal. Não, é normal, mas não é aceitável. Acontece na casa de todo mundo. A verdade é essa. Uma hora ou outra vai acontecer, com raríssimas exceções. Mas a gente não pode aceitar o desrespeito. E desrespeito é sempre uma via de mão dupla. Se eu sou desrespeitada e a minha resposta e você é um ridículo, olha que você é um irresponsável, você fica falando de mim, mas você também é isso. E cadê o meu respeito também? Que modelo eu passei? Então, assim, na hora que o desrespeito acontece, é importante falar, opa,
você cruzou uma linha, que é a linha do respeito. Você pode falar o que você quiser para mim, respeitosamente. Então, se você está muito insatisfeito com a minha atitude, com a minha presença, você tem todo o direito de estar, mas você não tem o direito de me ofender. Então é o seguinte, eu vou sair, vou deixar você esfriar sua cabeça, vou esfriar a minha, e depois a gente volta a conversar. E é importante... Rebobina. E é importante voltar, sabe, Juliana? É importante voltar porque senão a coisa começa a ser varrida para debaixo do tapete. Então não pode, não é para varrer para debaixo do tapete, não é para aceitar isso, né? Mas voltar e falar, escuta, o que aconteceu naquele momento? Como você se sentiu? Por que você me tratou daquele jeito? Doeu. Sabe que dói? Quando você fala tal e tal coisa. Então, assim, o mau humor, ele é inevitável na adolescência. Eles vão ter momentos de muito mau humor por questões cerebrais. Os hormônios, todo mundo fala de hormônio, mas os hormônios, eles são o start da adolescência. Depois, quem domina o processo é o cérebro. Então, questões de desenvolvimento cerebral levam o adolescente a esse mau humor. Mas a gente tem que saber manejar esse mau humor para que a vida não vire uma guerra. Né? Exato. E aí tem uma pergunta relacionada a isso que é muito legal aqui. Meu filho em casa é um mal-humorado, mas na rua todo mundo só elogia. O que acontece? Olha, essa mãe pode se dizer feliz. Sabe por quê? Porque, vamos esmiuçando um pouco, né, esse processo. É muito comum os pais dos amigos dizerem, nossa, mas seu filho é incrível, e você fala, mas ele está falando de quem mesmo, que eu não conheço a pessoa, né? Então, eu vivi isso quando meu filho fez intercâmbio, e aqui em casa ele é super bagunceiro, e aí os pais lá da Alemanha falaram assim, nossa, mas ele é organizadíssimo, ele acorda antes do horário para ir para a escola, e aí eu falei, gente, eu não conheci, acho que foi o menino errado para casa dessa família, né? E então, esse tipo de situação é muito comum. E é muito legal quando acontece. O duro é quando ele é difícil em todos os lugares, né? Porque desrespeitar o pai e a mãe é uma coisa. Desrespeitar um outro adulto que não é seu pai e sua mãe, é outra bem diferente. E aí a gente tem até que fazer meio que uma inversão de valores, porque quando ele respeita o outro, quando ele é agradável na casa do outro, quando ele ajuda a mãe do outro a tirar a mesa do lanche que ela serviu, quando ele toma essas iniciativas, ele está mostrando que ele internalizou todos os seus preceitos e todos os seus valores que você passou na educação. Então, você tem a certeza, ele assinou um atestado para você de que ele sabe tudo, que ele aprendeu e que ele valoriza, porque se ele não valorizar, ele não vai fazer na casa do outro. Mas ele está em fase de crescimento, ele está em fase de descoberta, ele tem que saber como é que adultos agem, e aí então ele fica todo bravinho, ele fica todo, né, dono de si dentro de casa. Então por isso que você tem um Mister mal-humorado ou uma Lady mal-humorada em casa, e os pais dos amigos têm a melhor companhia possível. Mas dê graças a Deus, internamente comemore, porque isso é excelente quando acontece. Excelente. Olha, infelizmente o nosso tempo é curto, tem tantas questões, mas eu queria, para a gente finalizar, Cláudia, 3 coisas das quais um adolescente precisa muito. Atenção para a gente aqui, para os pais. Tá. Primeiro, escuta. Eles precisam de escuta, mesmo que eles falem monossílabos, eles precisam ser ouvidos nesses monossílabos. Eles precisam de validação dos sentimentos. A gente tem mania de falar, isso não é nada, você vai ver quando você crescer, quando você crescer, você vai saber o que é problema. Os sentimentos são gigantes para eles. Desculpem. E eles precisam que os sentimentos, olha, eu entendo que você esteja assim, eu já fui adolescente, né? E eles precisam de pais que os respeitem. Eles precisam de pais que vejam o respeito como uma via de mão dupla. A gente tem a tendência a pedir o respeito deles, né? E a gente acaba
tratando essa garotada, muitas vezes de maneira desrespeitosa, com a melhor das intenções, copiando talvez a educação que nós recebemos. Então, se eu pudesse elencar 3 coisas fundamentais, seriam essas, né, escuta, validação e respeito. Você vai ter um adolescente feliz dentro de casa. Ai, que bom. Ai, Cláudia, eu queria te agradecer muito. Você é uma profissional incrível. Eu tenho, assim, acompanhado o Instagram. Quem não conhece, entra, que está aqui já para você, porque ela ajuda mesmo de longe. E aí, como é que é o seu trabalho para a gente finalizar aqui? Porque além do Instagram, do YouTube, você também, a pessoa pode online falar com você, enfim, como é que é? Sim, eu realizo um trabalho online já há bastante tempo, mesmo antes da pandemia já era. Realizo sessões online de educação parental, em que os pais trazem suas questões com seus adolescentes, suas dificuldades ou até suas dúvidas de querer saber do desenvolvimento, de como se processa a adolescência, e a gente conversa por 1 hora, assim como a gente está conversando aqui na tela, e eu sano as dúvidas. Em alguns casos, 1 sessão ou 2 sessões são suficientes, porque são dúvidas. Agora, quando as questões são mais profundas, é necessário, então, um acompanhamento. É um acompanhamento muito gostoso, muito prático, não é uma terapia, é orientação mesmo. Como eu estou fazendo aqui com você, se você estivesse falando do seu filho, seria assim, né? Seria desse jeito, em que eu dou ferramentas para que eles abordem e manejem as situações aí dentro de casa. Então, meu contato está lá no Instagram também, tem meu WhatsApp, é só chamar que eu respondo. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por tanto conteúdo de qualidade, tanta informação. Que bom que a gente pode falar, né? Conversar sobre esse assunto. Que informação é tudo. Eu agradeço muito o convite também. E fico muito feliz de poder espalhar no mundo aí uma ideia de adolescente que é diferente da corriqueira, né, da que está sedimentada, e desejar que vocês tenham uma vida muito feliz aí com seus adolescentes, todo mundo que está nos assistindo aqui, tá bom? Que bom. Obrigada a todos vocês. Imagina. Beijo. Obrigada. Tchau.